Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como está seu coração? Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Jesus? Hoje é terça-feira, nós temos live Mulheres Posicionadas, mulheres que se inclinam para fazer a vontade do Senhor, mulheres que escutam um direcionamento e se posicionam para cumprir, obedecer esse chamado. E que bom que você está aqui. Essa live acontece todas as semanas, né, nos dias de terça-feira, geralmente. E sempre eu trago uma convidada muito especial para falar conosco, para testemunhar, para trazer o que Deus tem feito na vida dela. E hoje eu tô com a Bárbara, maravilhosa. Ela tá lá na Itália, gente. Olha que legal. A gente vai estar fazendo essa live aqui, ó, Brasil, conectado com Roma aí, e vai ser muito legal. Ela vai entrar aqui, a gente já vai. Paz do Senhor, amada! Rapaz, boa noite a Boa todas! Que alegria estar noite! aqui! Ai, que bom! Eu falei, gente, você vai participar mesmo, né? Viajando, passeando, de férias, aí descansando com o maridão, mas ela, tá vendo que é uma mulher posicionada? Tem a ver com isso também, Posicionada. né? Tem a ver Não, tem a muito. ver com assim, você fala, não, eu vou fazer para o Senhor, sabendo que vai dar frutos para o reino, né? Vai dar frutos para o reino, porque tudo que a gente falar aqui vai edificar vidas, vai curar feridas de alguém, vai direcionar pessoas que estão com dúvidas sobre o que fazer. Eu creio que nós vamos ser ferramentas de Deus aqui nessa noite para muitas pessoas. Que prazer ter você aqui, Bárbara. Uma honra, uma alegria muito grande. Conheci a Bárbara no projeto que ela tem maravilhoso, Entre Martas e Marias. Eu fui lá e conheci pessoalmente, né? A gente conhecia pela internet, mas fui lá prestigiar, conheci pessoalmente, amei, né? O evento foi muito lindo, a entrega para Jesus foi maravilhosa, que é o que mais importa. E tem um tempo que eu tô querendo fazer essa live com você, e aí calhou de ser hoje. Que bom, tô honrada e feliz de você ter aceitado, e tô mais honrada ainda, né, por ter sido nessa circunstância. Uau, que legal. Seja Ah, bem-vinda, viu? eu que agradeço pelo convite, é um prazer, eu tenho prazer em falar de Jesus, e quando eu recebo esse convite, não tem força maior do que a não ser a de Deus que me impeça de falar dele também. Então, não importa se eu estou em viagem, não importa se eu estou no tempo de descanso, o importante é a gente propagar sempre a palavra de Deus, edificar o nome dele, dar honra e glória, porque tudo vem através dele, não é verdade? É legal, verdade, é isso mesmo. O Senhor, ele nos deu uma voz, né, para esse tempo. O Senhor nos deu uma voz para esse tempo, uma voz para a gente propagar o evangelho de várias formas, né? Então a gente não propaga só num púlpito pregando, não, a gente propaga, por exemplo, viajando, a gente propaga na internet, a gente propaga na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, que é onde a gente mais propaga. Então, Sim. essa voz que nós temos, que não pode se calar, né? E que legal, que benção. Estou feliz de você estar aqui. Quero muito saber aí tudo que o Senhor já ministrou no seu coração. Eu estava explicando aqui antes de te mandar o convite, né? Que eu faço essa live todas as semanas e eu Uhum. faço live com as pessoas. Eu não faço uma live minha, só eu, né? Por quê? Porque eu quero que a pessoa traga o que ela vive, né? O que Deus tem feito. Cada um tem um testemunho diferente, cada um tem uma visão de reino diferente. Todo mundo converge para o mesmo lugar, né? Que é para Cristo. Glória a Verdade. Deus. Mas nós temos cada um tipo de posicionamento, um tipo de pensamento de como levar esse reino, né, para as pessoas. Então, por isso que eu gosto sempre de conversar com várias mulheres e mulheres que o Senhor escolhe, né? Eu peço ao Senhor, Senhor, quem eu vou convidar? A gente precisa, né? Quem eu vou convidar? Porque eu tenho certeza que, né, você tem algo do Senhor para entregar hoje para nós aí, Bárbara. Conta pra gente primeiro como que tá essa viagem. Quero saber, Bárbara. E aí? Linda, Amém. tudo Aqui, maravilhoso. aqui é lindo, né? É encantador, é uma história incrível
um marco, né, que é onde começou a propagação do nosso evangelho, da palavra de Deus. Então tem uma história carregada nessa viagem. Estou aprendendo muito aqui. Deus tem falado muito comigo nesse tempo. Nesse frio, nesse aconchego, agora tá 5 graus. Meu Deus. Então tá bastante frio, mas é gostoso demais estar aqui, me relacionar com pessoas que também do reino de Deus, que mantém a sua fé viva, né? E como Deus tem falado comigo, porque ele nos mostra que ele já fez tanta coisa lá no passado, nesse início dessa história toda do Evangelho, e ele permanece sendo o mesmo, porque ele é aquele que fez, ele é aquele que faz, e ele ainda é aquele que fará todas as coisas para todos nós, né? Então isso é muito edificante, edifica muito a nossa fé. Que bom, que legal. Então, E eu pode falar. E eu me senti muito feliz em ser convidada para essa live e falar sobre o posicionamento. O posicionamento foi assim um marco do início da minha conversão, né? Eu não nasci num lar cristão evangélico, mas hoje eu pertenço a um porque Deus me escolheu primeiro, né? Ele me escolheu, ele me transformou, ele me mostrou uma verdade que antes era um vazio dentro de mim. Então, quando eu fui convidada para a live, eu pensei, meu Deus, nosso Deus, eu não posso falar de posicionamento, de mulheres posicionadas, sem falar de transformação, porque tudo começou através da transformação de que Deus fez aqui dentro de mim, dos meus sentimentos, dos meus gostos, do meu viver, da minha busca, do preenchimento. Então, é muita coisa. Eu poderia aqui ficar falando dias, e quem sabe a gente pode marcar mais tempo para falar sobre isso, Amém, amém. porque realmente é um assunto muito interessante e eu creio que seja um tempo que Deus está mesmo levantando mulheres para essa geração, para que elas sejam posicionadas, transformadas e que não só transforme a ela, mas transforme a todos que ela convive, né? A sua casa, a sua família, Verdade, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério, né? verdade. Se a nossa família estiver forte, ali você já é uma mulher forte, você já é uma mulher posicionada diante de Deus. E isso vai transbordar sobre a sua profissão, sobre o seu chamado, sobre tudo aquilo que Deus quer de nós, né? Porque nós somos enviados por Deus aqui na Terra e temos um propósito para estar aqui, em fazer algo, em edificar vidas. Então, eu creio que seja a primeira coisa sobre se posicionar, é se transformar. Então, quando eu me vejo diante desse tema, eu me vejo a Bárbara antes de aceitar Jesus e eu me vejo a Bárbara após aceitar Jesus. Então, eu tinha uma posição, eu tinha uma forma de viver, eu tinha uma profissão, eu tinha um tempo que não é, claro, esse tempo que eu vivo hoje. Então, eu precisei passar por essa transformação. E esse posicionamento, essa transformação, não aconteceu de um dia para o outro. Eu precisei tomar atitudes. Eu precisei agir. Agir como? Agir diante da palavra de Deus, para que eu estivesse diante da vontade de Deus sobre a minha vida. Então, quando você me convidou para essa live maravilhosa, e eu quero agradecer mais uma vez, me veio duas palavras muito fortes, e a qual eu quero ler no decorrer dessa live, e também quero fazer algumas perguntas aí para quem está assistindo. O que é que você deseja, olhando diante do posicionamento que todos nós sempre precisamos, né? O posicionamento, ele não é uma coisa que acontece nem de um dia para o outro, e nem que, eu mudei, tive o meu posicionamento pronto, estagnei. É algo que tem que ser decorrente, né? Todos os dias a gente tem algo a se posicionar, a aprender, a melhorar. Então, o posicionamento, as mulheres posicionadas,
tem que ser todos os dias, todos os dias. E aí eu quero perguntar para as nossas telespectadoras o que é que você está buscando. Você quer um emprego novo? Você quer uma promoção no seu trabalho? Você quer um reconhecimento? Você quer uma bênção financeira? Você quer crescer, né? Fazer o seu negócio crescer? Você quer ter novas ideias? Você deseja ser mãe? Você deseja o quê? Viver uma vida fitness, né? Viver com mais saúde? Qual é o seu desejo hoje? Eu preciso que você reconhece. Eu quero que as nossas amigas aí de Jesus, de Deus, fale aí, gente. E aí a gente já aproveita e pega esses pedidos e a gente ora no final da live, né, Isso, pastora? claro. Participem, gente, porque essa live é importante para a gente que está trazendo a mensagem, mas é muito importante essa participação, né? Esse feedback, Isso, o entendimento, tá entendendo, não tá entendendo, quer perguntar alguma coisa, então é muito legal vocês exato. participarem, né? Tá bem aberto. Eu coloquei até Agora é sua a pergunta hora. aí em cima, ó. O que você busca? A pergunta da Bárbara. Coloquei aí escrito para vocês. Isso, o que você está buscando? Qual tipo de posicionamento você está buscando, né? Para esse tempo, para esse novo tempo. Então, eu acho muito importante as pessoas participarem, escreverem, porque depois vai servir também de oração. Vamos orar, vamos nos posicionar orando diante disso. Olha aí, a Queca Balga, minha mamãe, que já já eu vou dar um testemunho, que foi através da vida dela também que edificou minha fé, ela busca sabedoria. Glória a Glória a Deus. Deus, glória a Deus. E a sabedoria vem dele mesmo. A Estela. Olha, busco realização profissional e afetiva. Em nome de Jesus, você vai conseguir, você vai alcançar. Amém. Com posicionamento certo, gente. Meu encontro com Deus já aconteceu, glória a Deus. E eu me sinto privilegiada por ser sua amiga, Estela. Privilegiada, graças a Deus. Glória a Deus. Gente, eu quero dizer que tudo para essa busca, a gente só precisa agir. Nós precisamos agir, tomar uma decisão na nossa vida. Se você ainda não decidiu aceitar Jesus sobre a sua vida como o único e suficiente Salvador, esse encontro aí que a Estelinha falou, ó, o encontro de Jesus já aconteceu na vida dela, tem que acontecer na sua também. Ele tem que deixar o Espírito Santo tomar conta do seu coração para agir sobre a sua vida, sobre você, e que você seja também essa mulher propagadora da palavra, assim como a pastora Cristiane está sendo, assim como eu estou sendo, assim como grandes mulheres de Deus está sendo também, e que é uma bênção. Vamos juntas dar as mãos. E por muito tempo, deixamos a vida passar, vai levando a vida de forma vazia, de forma que não esteja concluindo as suas tarefas, né? Quantas pessoas desistem de estudar no meio do caminho porque acha que está demorando muito ou que está sendo muito difícil, coloca empecilhos, né? Desistem na metade do sonho. Quantas pessoas criam empresas e desistem na primeira dificuldade que existe. Quantas pessoas querem empreender e desistem porque tem seus desafios. Verdade. Quantas pessoas querem comprar uma casa e não vai em busca das documentações do que pode ser feito aqui na Terra, porque acha muito difícil. Então, são histórias de limitações que a gente cria na nossa cabeça que não permite com que a gente posicione para ir em busca dos nossos sonhos. Quantas vezes a gente deixa de sonhar o melhor porque acha que aquilo nunca vai acontecer sobre a nossa vida? Verdade. E quer saber? Quer saber? Deus é o Deus do impossível. Ele fez o impossível sobre a minha vida e vai fazer sobre o impossível na sua vida também. Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje, será Ele para sempre. Só Ele pode fazer um milagre. Então, quando você estiver sonhando, quando você estiver pedindo algo, você precisa se
posicionar para aquilo, crer, ter fé naquilo que você está pedindo, porque é Deus quem vai fazer sobre a sua vida. Então, nem tudo a gente tem total controle, mas se a gente se posicionar em fé, crendo que aquilo vai acontecer, que aquele sonho que nós criamos na nossa cabeça vai acontecer, e você ir jogando fora tudo aquilo que é do mundo e se preenchendo das coisas de Deus, do reino de Deus, da palavra. A palavra é muito poderosa. A palavra de Deus tem poder, e é essa palavra, é o posicionamento diante do reino de Deus, da palavra de Deus, que vai fazer com que o impossível seja derramado sobre a mim e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, são essas atitudes. Bárbara, quais são as atitudes que eu devo tomar? Então, eu já vou lá ler na palavra. Olha Amém. só, lá em Mateus 6:33, ele vai nos ensinar assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Olha lá, ele estava em dúvida, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Ele estava em dúvida, ele não sabia o que ele ia comer, o que ele ia beber, o que ele ia vestir. Mas Deus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Esse é o nosso posicionamento. O posicionamento está aqui, ó, buscai. Eu vou buscar. Eu vou buscar, você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, nós vamos nos posicionar e entender a palavra de Deus. Dentro da Bíblia, nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida e precisamos tomar posse dessas promessas para que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Ô, Então, a Bárbara, transformação, diga, pegando só o gancho do que você falou aí, né? Buscar, ou seja, é necessário, Deus dá direcionamento, mas é necessário uma atitude humana. Tudo que o exatamente. Senhor vai fazer na Bíblia, tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida, é que tem muitas pessoas que às vezes cruzam os braços e ficam esperando cair tudo do céu. E não, tem a parte de Deus, que é a parte que eu costumo dizer que é o impossível, é o que Deus vai fazer. O impossível que a gente não tem acesso, que a gente não tem visão, ele faz. O que é difícil, ele vai Exatamente. dar força e ajudar a gente a fazer sempre, né? É Exatamente. difícil, tá pesado. Deus vai dar um fardo mais leve, vai dar um direcionamento. Mas as demais coisas, como está escrito aí, a gente precisa fazer, não adianta. Então, Não. assim, só pegando o gancho do que você está falando, né, que eu acho importante falar isso, que muitas vezes essa espera de que, ai, Deus, levanta alguém para fazer para mim, levanta alguém para me dar o braço. Não, Deus já te deu toda a capacitação, né? Deu para gente, para cada um de nós, para vocês que estão assistindo. Precisa o quê? A gente obedecer essa voz. Então, buscar, então o que, que a gente tem que fazer? Buscar, né? Bater na Exatamente. porta, a gente tem que ir lá bater na porta. Ou seja, tem coisas que nós precisamos dar esse passo que a gente pode usar como posicionamento, né? Se posicionar na direção do que o Senhor manda a gente fazer. Só pegando o gancho aí, vai, pode continuar. Exato. E pode falar sempre, porque eu gosto de falar muito, e aí quando eu começo a falar, não paro mais. Deixa Deus E é usar. exatamente isso, é se posicionar diante dos mandamentos, né? Dizem que a vida, dizem que quando eu tive minha filha eu ainda não era convertida e eu falei assim para minha mãe, ai, bem que podia nascer com manual de instrução, né? Aí, boba eu, né? Depois de 6 meses que ela nasceu, eu encontrei Jesus e falei, meu Deus, você mandou o manual de instrução? Sim, Tremendo, tá glória a Deus. aqui. Tá aqui, tá tudo escrito o que eu devo fazer com a minha filha, como eu devo me posicionar, como eu devo educá-la, tá tudo escrito, o manual de instrução da vida, né? Tá escrito. É igual quando a gente pega uma cafeteira nova, igual essas mais modernas, né? Que são tantos botões, tantos lugares de cápsula que a gente precisa de um manual de instrução, e assim é a nossa vida, a gente precisa de um manual de instrução. Então, eu acredito que sim, a gente tem que se levantar, se posicionar
e agir diante da vontade de Deus, porque nós temos uma identidade. Nós somos filhas amadas de Deus, e diante dessa posição que Deus nos colocou como filho, como amadas, nós precisamos também obedecer a palavra dele. Amém. É poderoso, é poderoso. Eu digo que a palavra de Deus é puro poder. Verdade, né? É verdade. E, e eu cresci num ambiente onde que eu ouvi muito. Ai, você não vai dar certo. Ai, porque você é filha, né, da Queca, e aí já não deu certo, então não vai dar certo também. Eu já ouvi muito que, ai, não sonha não, porque é muito caro para você. Eu já ouvi dizer assim, não vai sair aqui dessa cidadezinha que eu morava lá. Então, eu ouvi muitas críticas que me desestimulava a sonhar. E aí, quando eu encontrei Jesus, quando eu me posicionei diante do reino, quando eu obedeci a palavra, Deus me fez uma grande incentivadora de mulheres, Glória a a Deus. qual eu precisei ser curada de todas aquelas mágoas, feridas, todas aquelas más línguas que falaram aquilo de mim, e eu sempre me mantive forte, me mantive corajosa, eu sempre me mantive, amava o que eu fazia. Não sei se você sabe, mas eu era professora de educação infantil. Então, para mim, todos os dias receber aquelas crianças, receber aqueles abraços, para mim era muito edificante, era o que me mantinha mesmo de fé, de pé e em fé, né? Sem mesmo conhecer ainda verdadeiramente o amor de Jesus, mas me mantinha em fé, crendo que a vitória ia ser certa. Então, Deus me transformou, Ele me transformou primeiro por dentro, curou as minhas feridas, curou as minhas mágoas, curou tudo isso que eu recebi do mundo externo, e aí Ele me levantou. Então, através do amor de Deus, do poder de Deus, para a honra e glória dele mesmo, Ele me levantou e me colocou nessa posição, em incentivar as outras mulheres, em dar as mãos e falar, é capaz, tá difícil, eu já tive nessa posição de estar difícil nesse momento, mas eu vou te dar a mão, nós vamos aprender juntos a palavra de Deus e vai dar certo, e dá certo. E dá certo, porque Deus é misericordioso. Ele não faz distinção de pessoas. Quando tinha lá os 10 leprosos, ele curou os 10. Mas só um deles vieram dar honra e glória e agradecer e receber a salvação. É. Então Deus não faz distinção de pessoas. Não é porque ai foi a Bárbara, ai porque foi a pastora Não. Cristiana. Não, essa bênção está disposta e disponível a todos. O problema é dois pontos, né, que eu vou tocar aqui antes de você continuar, é que isso aí acontece muito, essas que a gente chama de feridas emocionais, né? Essas feridas emocionais que são feridas que vêm desde a nossa infância, elas têm elas podem acontecer duas coisas na nossa vida. Ou a pessoa se levanta e ela vai contra tudo isso, como foi com você, e ela entende, não, eu vou ser diferente, eu vou ou ela se afunda de vez. Então, existem duas direções que podem ser seguidas. Agora, com Jesus, a direção vai ser sempre essa, porque Jesus vai curar a alma de todas as pessoas, né? Todo mundo está ouvindo aí. A gente sempre, Exatamente. todo mundo, eu já tive muitas feridas emocionais também, porque a gente ouve muitas coisas na nossa infância. Algumas por maldade, porque as pessoas são, às vezes, perversas para falar, e outras por sem maldade, a pessoa não tem sabedoria e lança uma palavra sobre a nossa vida, e aquela palavra foi lançada e ela vai gerar um fruto, enfim. E nós carregamos É aquilo verdade. até esse encontro aí com Jesus, né? Que você falou, realmente eu também não nasci no berço evangélico. E outro ponto que eu queria dizer, essa transformação só é possível, só foi possível na sua vida, na minha vida, só é possível por dois motivos também. Porque você abriu o coração, porque muitas pessoas elas deixam, né? Jesus, eu tô com Jesus, estou servindo a Deus, mas não deixa ele entrar verdadeiramente para tratar, para, sabe?
É, É porque a palavra de Deus ela é uma espada. No primeiro momento que a gente ouvir, ela vai doer, vai ferir. Você vai falar, ai meu Deus, que palavra difícil, palavra dura, mas depois ela vai curar, vai cicatrizar. E aí, quando ela cura, a gente tem o poder de Deus de curar pessoas, que é o que aconteceu com você. Então, muito legal isso, né? As exatamente. pessoas terem esse entendimento, assim, de como que acontece isso. Como que ela virou uma incentivadora se foi tão criticada? Porque você foi realmente curada e a gente é curado e a gente consegue curar pessoas realmente, né? É Conseguimos curar verdade. não por nossa força, mas agora com o mesmo jeito que o Espírito Santo fez, você tem essa sabedoria para fazer. Então ele impulsiona para fazer. É muito legal isso e é bom ter esse entendimento. Porque muitas vezes a gente fala isso, não, eu fui curado, fui curado, fui curado, mas as pessoas não entendem como é que é esse processo. E é muito importante entender que nesse processo nós precisamos abrir o coração totalmente. Deus, eu estou vulnerável diante do Senhor. Faz o que o Senhor quiser, trata aqui o que for preciso, mas me levanta, me fortalece, né? Que eu seja a mulher que o Senhor quer que eu seja. E a gente se torna, né, Bárbara? Como você falou, ninguém é. Todos nós somos, digamos assim, o Senhor chamou a todos, né? Quando fala É poucos verdade. escolhidos, é porque poucos se dispõem a fazer. Mas ele chamou, né? Muitos são chamados. Ele está chamando, está convocando. Vem, vem para minha presença. Vem que eu vou te fortalecer. Vem que eu vou transformar a sua vida. Vem que eu tenho um tempo novo. Mas poucas pessoas têm essa resposta, como você está dizendo aí, né? Como você teve, como eu tive, como muitas pessoas têm. E essa é a diferença. Tô te É, atrapalhando, mas vamos lá. É porque eu tenho que não, participar assim, né? Que é não gostoso. está atrapalhando É. demais, nada. É muito enriquecedor e é isso mesmo, entregar o coração, né? É você se entregar para ele. Olha, é você dizer assim, ó, eu não sei mais, eu não quero mais viver isso e eu deixo, eu permito com que você faça a sua vontade. E aí eu já vou para a próxima palavra, que está lá e é exatamente sobre isso que está lá em Romanos 12, 2. E ele fala assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E glória a Deus por essa palavra. E eu vou ler em outra versão para que fique ainda mais fácil para a gente entender, ó. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E é isso, é essa mudança, é você entregar, é você ter essa nova paixão, né? A gente chama do primeiro amor, porque é quando você deixa o seu coração para que Deus haja sobre ele, sobre você. Porque, olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não tem como ser diferente. Ele está dizendo aqui, ó, ele está afirmando que tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. E se você se posicionar, se você entregar, tomar essa decisão, porque se posicionar também exige uma decisão na vida, né? É Sim. você dar um basta. É falar assim, ó, eu não estou gostando disso, eu quero um emprego novo. O que eu preciso fazer para esse emprego novo? É mudar de profissão, é mudar de emprego. Então, primeiro vai ter que ter ousadia e coragem para mudar. Uhum. Então, diante de Deus, você consegue essas habilidades, que não é fácil sem Deus, a gente ter ousadia e coragem. Não é fácil, né? Então a gente precisa. E o que que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer um novo estudo, eu vou precisar me especializar, eu vou precisar fazer uma faculdade, eu vou precisar. Como eu vou precisar me posicionar diante daquilo que eu desejo, que está aqui em cima, que eu estou aqui embaixo, mas o meu desejo está aqui em cima. E aí, o que que eu preciso me posicionar? Escada por escada, passo por passo, e aí vira uma jornada onde até a gente vai continuar firme em fé para chegar no nosso objetivo. Então, a palavra de Deus está ali para nos ensinar e o nosso coração precisa estar limpo mesmo e entregue. E eu quero dar um testemunho, porque a minha mãe, eu incentivei ela
a conhecer Jesus, eu entreguei em oração, em jejum, ela está aí assistindo a nós e ainda falei assim, olha, assiste a live, que eu vou dar o seu testemunho, que eu amo dar o testemunho da minha mãe, porque a minha mãe, ela foi completamente modificada por Deus, Glória e a ela Deus. conheceu, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, e eu, ó, louvo a Deus por essa bênção, por esse derramar de bênção sobre a vida dela e sobre a minha vida. Ela era alcoólatra, deixou de beber, deixou de fumar, ela não, simplesmente não sente mais vontade, então a gente vê o poder de Deus ali sobre a vida dela, retirando os vícios, libertando, livrando. Então, hoje ela está com 66 anos, e está fazendo faculdade de teologia. E eu, Eita. assim, incentivei muito ela, incentivei mesmo, porque por muito tempo ela desistiu de sonhar. Ou porque ela achava que ela era incapaz, ou porque ela não tinha merecimento daquilo, achava que não era merecimento, é, ou porque não sonhava mais. E eu sempre persistente, orando, jejuando e entregando a Deus a vida dela, e para honra e glória do Senhor, hoje ela está fazendo faculdade, se batizou nas águas, Glória. propaga a palavra de Deus e os ensinos de Deus. E se tem uma coisa que ela faz, é aquela conhecereis a verdade vos libertará. Ela foi liberta, ela conheceu a verdade, ela foi liberta, e a outra palavra é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ela caminha aqui na terra e cada pessoa que passa ao lado dela consegue sentir o amor, o caminhar de Jesus também. Glória. E, e, e eu louvo a Deus pela vida dela e por essa mudança que ela teve e por ela também caminhar ao meu lado e por ela aceitar o meu incentivo e para a honra e glória do Senhor viver os planos de Deus nessa terra, porque é preciso ousadia e coragem. Então, se você não está conseguindo se posicionar, se você está com dificuldade em se posicionar, ore a Deus e peça mesmo ousadia, coragem, sabedoria, porque somente com a força de Deus, muitas vezes a gente consegue sair das nossas limitações, porque a nossa mente nos limita, né, Verdade. pastora? A gente, principalmente por tudo que você falou, das coisas que a gente traz. Porque nós somos seres, né, que a gente carrega coisas em nós, pensamentos, modo de viver, e tudo de acordo com o meio que a gente viveu, né? Nossa família, os lugares que a gente frequentou. E isso aí, realmente, para transformar, é o que você falou, renovar a nossa mente, né? Com a palavra de Deus, e é o Senhor, é a palavra, porque quando eu comecei a ler a palavra, né, há uns anos atrás, eu falava, meu Deus, é tudo diferente do que eu aprendi. Porque a gente aprendeu de um jeito e você vê que a palavra, ela é viva, né? Ela é verdadeira e ela só traz bênçãos para a nossa vida. Então, quando a gente deixa Deus transformar realmente nossa mente, o nosso entendimento muda, a nossa visão muda, as nossas atitudes mudam, o nosso modo de falar, o nosso modo de até de amar, né? A gente ama com É verdade. misericórdia. A gente ama com compaixão, a gente ama sem cobrança. Então, até o amor em nós é transformado através do que Deus faz na nossa vida. É tremendo. Tudo muda. Então, se a gente deixa essa transformação de dentro para fora acontecer, o seu posicionamento, a sua imagem, o que você fala, como você senta, como aí as coisas começam a mudar e todo mundo fala assim: "Nossa, a Bárbara mudou. Nossa, a pastora Cristiane mudou, está se posicionando diferente", mas é porque já houve essa grande transformação aqui dentro de nós. Verdade. Que linda a sua mãe, né? Que linda essa história aí. É muito legal. O que eu acho mais gostoso do que Jesus faz na nossa vida é quando realmente as pessoas deixam Deus transformar. Porque a gente sabe, né? Nós sabemos que muitas pessoas, eu já falei isso no início da live, mas eu quero repetir de uma forma diferente. Muita gente está em uma igreja, diz que serve a Deus de alguma forma, mas não se deixou realmente transformar. Sabe aquela coisa que a pessoa fala, uau,
né? Tô vendo o brilho do Senhor nessa vida. Então, é muito bom ouvir um testemunho assim, né? De uma pessoa que realmente deixou Deus transformar, deixou Deus fazer. Deve ter doído, deve ter sofrido um pouco no início, porque toda mudança traz um Com desconforto, certeza, né? com Toda mudança, certeza. qualquer mudança, ainda mais mudança em nós, naquilo que a gente está Uhum. acostumado a viver, ela traz um desconforto. Mas depois a É glória verdade. que vem é muito maior, né? É A muito maior. intimidade, a comunhão com Deus, o direcionamento que ele fala com a gente é diferente, é tremendo, é sobrenatural. Gosto muito de É, ouvir, principalmente assim, né? Quando a pessoa já passou muitos anos, não da idade em si, mas já teve uma vida, uma vivência, né, muito maior. Então, assim, mesmo assim, abre o coração e fala: não, eu vou ser transformado. E é transformado, porque Deus não mede, Deus não olha para a idade, Deus não olha para, sabe, para a posição social, Deus não olha para não, nada disso. Ele só quer um coração contrito, quebrantado, um coração que fala: eis-me aqui, e ele trabalha, ele faz tudo. A gente só precisa exatamente. abrir, né? A gente só precisa deixar ele fazer, como eu falei aqui no início. Exatamente. Ela está falando aí, ó, recebi os remédios do Senhor. Foi Deus que colocou os remédios certos na vida dela para que ela fosse liberta, e eu creio nisso. Amém, amém. Eu Deus creio abençoe. muito nisso, é uma bênção. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu fui a primeira da minha família a me converter. E já ter a minha mãe ao meu lado, para mim, é uma grande honra e alegria, porque eu honro a Deus por isso, porque sem Ele, sem o convencimento do Espírito Santo sobre o coração dela, nada disso seria possível. Amém. Nada disso seria possível. Então, eu te encorajo, se há alguém aqui que não tomou esse posicionamento na vida de deixar Deus mesmo transformar, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas sobre a sua vida, que você entregue mesmo nas mãos do Senhor, que Ele vai transformar a sua vida e vai te colocar em posições a quais você deseja, tanto deseja, que é engravidar, que é se posicionar melhor no trabalho, que é ganhar mais, que é conquistar uma casa, que é conquistar um carro, e não tem nada de errado também conquistar os bens materiais, mas também pedir a Deus as conquistas espirituais, ter o entendimento da palavra, saber propagar a palavra, saber evangelizar. Eu acho que cada um tem aí um desígnio aqui na terra, né? Tem um preparo especial de Deus, carrega uma unção de Deus, e que precisa deixar fluir e se relacionar mesmo com Deus de uma forma íntima e, e simples, né? Porque Deus, ele não está esperando aquela oração super difícil, né, vindo da nossa boca. Deus quer esse coração mesmo, limpo, dedicado, entregue, que você também falou, né, pastora Cristiane? Então, quanto mais sincero for, é melhor ter poucas palavras e for bem verdadeiro, ser bem verdadeiro, né? Do que Isso, falar e não dizer nada. Porque, afinal, a Bíblia diz o quê? Que ele sonda o nosso coração, que antes que haja uma palavra na nossa boca, ele já sabe. Então, tipo assim, não adianta, não. É ser sincero, é abrir, é falar: Deus, né? Eu preciso, me ajuda, me fortalece, me direciona. Eu preciso ver como o Senhor tá vendo. Eu preciso entender os seus propósitos para minha vida. Eu preciso entender o que que o Senhor quer de mim. Então, são até perguntas que a gente precisa falar com Deus, né? Porque não é perguntar: Senhor, por que que eu tô passando por isso? Não é isso, colocar Deus na parede. Mas pergunta sobre, sabe, o que o Senhor quer de mim, me ensina a te servir, me ensina a te adorar, como que o Senhor gosta que eu fale contigo. E assim, a gente vai, é como um amigo. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente não conhece essa pessoa. Então a gente fala: não, eu vou viver, eu vou conviver com ela ou com ele, eu vou tentar buscar agradar. E aí a gente não fica perguntando, por exemplo, a sim, gente percebe, tem as percepções, lógico, como a gente também percebe quando Deus não está se agradando, porque o Espírito Santo fala. com certeza. Mas com as pessoas, né, trazendo essa alegoria aí para a gente entender, a gente procura saber os gostos, a gente procura saber, né? É legal esse tipo de brincadeira, você gosta desse tipo de jeito, da maneira como eu falo com você, não gosta? Assim, é casamento, é assim, né? É uma É, eterna, e outra coisa, não acaba. É uma eterna.
é um eterno ajuste, né? Todo Vamos dia. ajustar aqui todo dia. E o que você falou no início da live, que eu achei bem legal, que o posicionar diário também. Não É, adianta. Tem gente que pensa assim, ah, mas eu já sirvo, como eu falei, já, né? Eu já sirvo a Deus, eu já estou na presença do Senhor, mas e aí, como que está o seu posicionamento diante dele, né? Não do só servir, estar na presença, mas como ele quer ele te vê, né? Como é que você se verdade. entrega? Enfim, será que essa entrega está sendo suficiente? Né? Porque, na verdade, Deus não quer muito sacrifício nosso. Ele já fez o sacrifício pela gente. Né? O Senhor foi na É, cruz, morreu por nós, o maior sacrifício. E como eu disse, Ele só quer o nosso coração verdadeiro, sincero, aberto, deixando Ele trabalhar sem ficar muito questionando ou lutando contra Deus quer, né? Porque tem momentos da nossa vida, tem gente que aceita tudo de boa, tem gente que às vezes tem algumas resistências, né? Esses dias eu fui ministrar numa igreja na sexta-feira passada, e aí eu tava falando sobre o profeta lá, Jeremias, rapidinho, só pegando da resistência, né? Deus falou aham, para ele: Olha, eu te chamei como profeta. Antes de você ser formado, eu já te conhecia. Ou seja, antes de estar ali na barriga da mãe, ele já te conhecia. Né? Antes que você é fosse verdade. gerado, eu já te santifiquei. E aí Deus falou: as nações têm por profeta. Ou seja, Deus já conhecia, já tinha santificado e já tinha dado uma missão para ele. Mas normalmente, né, a gente também faria isso, talvez. A gente fica, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Jeremias falou, não sei falar, eu sou uma criança, né? Que loucura é essa? Porque as coisas do Senhor são muito grandes. Então, quando Ele propõe para a nossa vida o que Ele tem para nós, a gente fala, meu Deus, como é que vai ser isso? Então, assim, o perguntar de uma forma para tentar entender é uma coisa. O outro é você querer, né? Muitas vezes opor a Deus. Não pode se opor, tem que tentar compreender e tentar e pedir a ele, porque o mesmo Deus que nos chama, nos capacita para alguma coisa, colocou você em algum lugar, né? Você que está assistindo, em alguma posição de trabalho, ou na nossa família. A gente não nasceu numa família em vão, gente. É, Mas antigamente eu perguntava algumas coisas dessas para Deus, né? Falava, Senhor, por que, né? Tal coisa, tal coisa. Depois e o Senhor foi falando, foi ensinando que a família que você tá, você não nasceu nela em vão. é Né? O verdade. casamento que você não tá nele em vão. O lugar que você mora não é em vão. Então, assim, em tudo, Deus quer fazer algo através de nós, em nós e através de nós. Então, É esse verdade. entendimento, né, e não ter resistência, porque, como eu estava falando, Jeremias, ele teve resistência, mas uma resistência de medo, insegurança, Sim. né, de tipo assim, é muito novo isso para mim, como é que vai ser? Mas aí, quando Deus falou, explicou, fortaleceu, falou, coloca as minhas palavras na sua boca, vou te enviar, vou fazer acontecer, ele entendeu e cumpriu o que era para ser cumprido. Então, essa é o segredo, né, Bárbara? É a gente É, perguntar, pergunta, questiona, Senhor, como é que vai ser? Como é que o Senhor quer? Como que eu tenho que me portar? Como que eu tenho que falar? Quando a gente vai para um emprego, por exemplo, você falou de várias áreas, né? Trabalho, quando você, por exemplo, a pessoa quer um emprego, ela chega na empresa, ela quer entender como é que eu vou me portar nessa empresa, né? Como é que eu vou uhum, fazer e tal? Lógico, vai ser profissional, mas como que eu vou me portar com as pessoas ao meu redor? Então é dessa forma, a gente perguntar essas coisas para o Senhor, ele não fica triste, ele não vai desagradar de nós por causa disso. Ele, muito pelo contrário, é mais sincero, quanto mais sincero a gente for, melhor será para nós, mais fácil será o nosso entendimento, né? Mais rápido as coisas mudam, porque aí a gente entende. Porque outra coisa que eu costumo falar muito, a gente não tem como obedecer uma coisa que a gente não entendeu, né? é, Ou é alguém que a gente verdade. não conhece. Então, quando É você verdade. entende, não, eu obedeço porque ele é meu Deus, ele é meu Senhor, ele sabe o que é melhor para mim, tal, tal, tal. É mais fácil de obedecer, né? Então Muito é mais tudo fácil. isso. Tudo é isso aí. A gente vê, por exemplo, como eu estava falando do Jeremias, no final ele cumpriu tudo que Deus mandou e assim, por mais que ele tivesse tido essa resistência pela insegurança. Então, o conhecer a Deus, o se entregar ao Senhor, eu comecei a falar isso por causa disso, né? Que muita gente tá ali junto e tal, 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 fala que tá com Deus, mas não deixa ele fazer se trabalhar. Começa a resistência e o medo, a insegurança e várias outras coisas, às vezes até a rebeldia, atrapalha o agir do Senhor. E aí a pessoa fica andando em círculo, as coisas não mudam, as coisas não acontecem, começa a reclamar, começa a achar que, por exemplo, Deus privilegiou você, né? Privilegiou a mim, Sim, privilegiou.
E aí começa a achar isso e não tem nada a ver com isso, tem mais a ver com o nosso ex-me aqui, né? Tem É mais a ver verdade. com o posicionamento. Falei demais. Meu Imagina. pai. É trocar, né, as murmurações por perguntar o que que é que o Senhor está me ensinando, o que é, aonde o Senhor quer me levar. É mesmo trocar o que te afasta de Deus por aquilo que te aproxima de Deus. Porque o medo, ele pode até ser natural, para que a gente se torne mais ainda dependente dele, né? Então, se a gente tem um sentimento de medo, por exemplo, tem que entregar mesmo na mão dele, que é esse sentimento é que vai nos aproximar dele. Então, Senhor, o que é que o Senhor quer que me ensinar com isso? O que é que, aonde o Senhor quer me levar? E não assim, né? Não, eu não vou fazer porque eu não sou capaz, porque não é algo que é, o medo não é algo para afastar de Deus, e sim para se aproximar de Deus. Assim como todos os outros sentimentos que a gente tem. Se a gente usar a nosso favor, nos aproximando de Deus, a gente vai ter bons resultados, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Verdade. Amém. Parece simples, mas é só quando a gente libera mesmo o coração para Deus 100% para deixar ele fluir todo esse aprendizado, né? Esse ensino que ele nos dá. E outra coisa importante da gente enfatizar, né, Bárbara, é que não é da noite para o dia. É Não, um tratar constante, diário, às vezes vai levar anos para uma transformação mesmo. Às vezes vai ser mais rápido, isso também depende muito da entrega de cada um. Então, assim, o importante é entender que todo dia você tem que escolher estar com Deus. Todo dia você tem que falar, Senhor, mais uma vez, eis-me aqui. Senhor, vamos junto, né? Espírito Santo, estou aqui, bom dia. O que o Senhor quer fazer comigo hoje? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer. É mais ou menos isso, é esse diário, né? O dia a dia, exatamente. alimentar esse relacionamento, né? É, Fortalecer esse relacionamento, porque às vezes Deus não abandona. Às vezes a pessoa fala assim: ah, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona. Quem abandona é o ser humano. A gente que exatamente. às vezes se afasta do centro da vontade de Deus, então a gente se sente assim, meio abandonado, porque a gente está perdido. Fica perdido, porque quem sai do centro da vontade de Deus fica um pouco perdido. Aí fala assim, É meu Deus, eu tô verdade. sozinho, não tô sentindo mais nada, eu não consigo mais ser sensível a isso, porque saiu um pouco do propósito, né? Daquilo que o Senhor queria. Mas É enfim, verdade. Deus é bom e Ele ama a cada um de nós e Ele tem um propósito na vida de cada um. E depende muito da gente se posicionar, né? Da gente querer. E conta mais, Bárbara, sobre você aí. Conta mais sobre o seu posicionamento. E aí você se converteu, aí sua mãe veio. E aí sua família está na presença do Senhor aí, né? Tem seu esposo, tem sua E filha. aí veio meu marido, minha filha, que hoje, né, caminha ao nosso lado na igreja. É uma bênção, é um derramar grande de Deus sobre minha vida, porque eu só posso dar glória a Deus por isso, porque sem Ele eu não estaria aqui, eu não teria mudado completamente a minha vida, né? Porque Deus, Ele não só me transformou por dentro, e aí hoje Ele me transformou já por fora. E aí hoje eu já mudei de profissão, né? Não sou mais professora, sou empresária, tenho duas empresas, uma delas é a Vecherri, que é uma empresa que cuida de nós mulheres, né? Tem outra empresa que é junto com meu esposo, que é sobre de direito tributário, que é para ajudar muitos empresários. Então, Deus me colocou em outras posições. Então, primeiro ele fez toda essa transformação, transformou minha casa, transformou meu lar. Então, aconteceu essa transformação de dentro, e aí hoje quem vê a Bárbara fala assim, nossa, olha, ela está muito bem, Uau. olha o que ela está fazendo, mudou de profissão. Mas foi aqui dentro, anos e anos trabalhando aqui dentro para que me colocasse diante dessa nova profissão e diante de viver sonhos a qual eu tinha desde muito nova e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu consigo realizar, que uma delas é essa viagem para a Europa. Maravilhosa, maravilhosa. Estou acompanhando tudo. Ah, Linda. sim. Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, rapidinho, a gente volta para sua viagem, que eu quero saber mais. É,
o que que acontece? Que você falou e eu acho muito importante, assim, pegar o gancho para as pessoas, ó, porque às vezes passa batido, você tá falando aí, a pessoa não pegou. Então Sim, não vamos pega reativar isso aí. chaves. Vamos falar. Viajou a Bárbara hoje. Nossa, né? Nossa, a Bárbara faz isso, faz aquilo, tá lá em Roma. Mas assim, não foi da noite pro dia. Então é importante você saber que é uma trajetória, uma jornada, uma caminhada, e ela às vezes é longa. Ela não é de uma noite Sim, pro dia. É igual eu falo sempre, gente, as pessoas olham para mim hoje assim, quem me conheceu antes e me conhece hoje vai entender essa jornada. Mas quem só me conhece hoje pensa que nasci assim. E sim, não é, gente, é uma trajetória. Foi muito choro, foi muita lágrima, foi muita dor, foram muitas curas, foram um tratar de Deus. E ainda vai ter muito mais. Eu tô falando para chegar aqui, né? E Deus tem muitas é. coisas para fazer e ele vai continuar trabalhando, tá E glória moendo algumas a coisas, Deus por enfim. isso, né? E glória a Vamos Deus por dando glória a isso. Deus. Glória a Deus por isso, mas o que eu quero dizer é que não é, as coisas não são da noite para o dia. Houve uma caminhada Sim, com o Senhor, houve muita coisa, muitas experiências, um grande testemunho foi gerado nas dores para que a gente vivesse coisas que nós oramos lá há 10, 15, 20 anos atrás, talvez, e hoje talvez você, né, Deus permita viver, seja proporcionado viver, tanto coisas espirituais como coisas materiais, como na vida mesmo com a família. Então, tudo isso não é da noite para o dia, tudo isso é uma jornada com o Senhor e as pessoas precisam entender isso. Que todo mundo pode viver essa jornada, que todo mundo pode ter sonhos realizados, porque os sonhos de Deus para a nossa vida sempre são maiores que os nossos. Né? Não é é limitado, verdade. Deus não é limitado. O que você sonhar, o que você colocar aí como mais impossível, Deus pode realizar, mas há uma Muito, caminhada para chegar nisso, né? Há uma muito. vida de oração, há uma vida de propósito, há uma vida de obediência, há uma vida de, às vezes, muitas, né, renúncias, enfim, é uma trajetória. Não estou dizendo que a gente é perfeito, não estou dizendo que a gente faz tudo certo sempre, muito pelo contrário, né? Tem momentos que são difíceis, tem momentos que são bem desafiadores, tem momentos que a gente pensa até em desistir, né? Todo mundo Somos faz humanas isso. e falhas, né? Somos humanos e falhas, mas assim, quem nos sustenta é o Senhor, e glória a Deus por isso, né? Então, Glória a tudo que Deus. você está vivendo hoje, agora voltando para o que você está vivendo, louvado seja Deus, que coisa linda, foi uma trajetória, né, Bárbara? Foi uma Foi uma trajetória. trajetória. Igual você falou, de renúncia, de decisões, de posicionamento, de escolhas. Então, hoje todo mundo vê duas empresas dando certo para a glória de Deus, está consagrada no reino de Deus. E para essa empresa, para essas empresas acontecerem, teve que ter, sim, muitas renúncias, teve que ter, sim, muitas economias, teve que ter o destino certo para cada coisa, para cada tempo, estratégia. E se a gente não tivesse ligada em relacionamento profundo com Deus, eu acredito que com certeza teria demorado mais tempo. Mas Deus é tão misericordioso que ele, diante do nosso posicionamento, da nossa escolha, ele derramou a graça sobre nós e hoje a gente pode viver esse sonho, né? O sonho que a gente tinha, mas que eu acredito que já era um sonho de Deus mesmo sobre a nossa vida. Verdade, que coisa linda. Maravilha. E E eu, aí, conta mais, pode contar. e eu acredito muito, e eu quero que as pessoas entendam isso, que não importa o que você passou, todos nós carregamos uma história de vida, de que tem os desafios, que tem a parte triste, mas que veja também o lado bom de tudo que você passou. Então, não importa o passado não define ninguém. Quando você decide se posicionar diante de Deus, você vive nova todas as coisas. Amém. Todas as coisas, Deus se faz novo sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida de cada um que ele torna filho, que escolhe se tornar filho, porque Deus já nos fez filho dele, mas se tornar filho de Deus tem que ser um posicionamento nosso também, e faz parte do nosso tema, é se posicionar, tem que se posicionar diante do Filho de Deus para